Verdadeiro ou falso? Fato ou fake? Então, mais um do tipo verdadeiro ou falso. Ó. Mais um desafio desse tipo, verdadeiro ou falso. Né? E a afirmação de hoje é a seguinte: se você escolher 8 números inteiros distintos, é importante, 8 números inteiros distintos, existirão dois deles, cuja diferença é divisível por 7. Ele afirma isso. Né? E eu desejo saber se isso é realmente verdade. Né? Eu até copiei aqui a mesma caixinha que apareceu no post do Instagram que foi feito há um tempinho atrás. Todos os desafios que eu estou resolvendo aqui, gente, nessa playlist, eles foram colocados antes lá no Instagram do canal. Se você não me segue, eu deixo o link dele aqui na descrição desse vídeo, né? Juntamente com as outras redes, com o Facebook, com o grupo de WhatsApp, se você quiser nos acompanhar por lá também, tá certo? E para começar a resolver essa questão, eu gostaria, antes de tudo, de dizer que ela foi retirada dessa referência aqui, como sempre, né? Iniciação Matemática é um curso com problema de soluções. Um livro que tem a sua capinha exibida aqui do ladinho, como sempre, para você, caso você queira se informar melhor sobre ele. Né? E para resolver, eu gostaria de apresentar a você um princípio muito famoso na matemática, né? Que é esse aqui. É o princípio da casa dos pombos, né? Não sei se você o conhece. Também conhecido como princípio de Dirichlet. Eu não sei se é assim que pronuncia, gente, mas acho que é Dirichlet, né? E o que ele tem de interessante? Ele tem muitas aplicações na teoria dos números. A teoria dos números é onde resolvemos questões como essa que apareceu no nosso desafio, né? Falando sobre números, divisibilidade, né? E etc. E eu trouxe aqui a versão mais simples dele. Assim, a mais simples que existe. E é bem, e é bem fácil de entender, mas vocês vão ver. Olha só. O que ele afirma? Esse princípio da casa dos pombos afirma o seguinte: se distribuirmos n mais 1 pombos em n casas, então alguma das casas contém 2 ou mais pombos. Tudo bem? Então é isso que ele afirma pra gente. E isso parece óbvio, né, para alguns. Eu vou até esboçar aqui um pouquinho melhor o que ele quer dizer pra gente. Imagine, por exemplo, que eu tenho aqui, pegar aqui um caso bem simples, que eu tenho aqui 3 casinhas. Né, 3 casinhas. Vou desenhar aqui. Uma, duas, 3 casinhas. Aqui, perfeitamente desenhada. Desenho é meu forte. Imagine que você tenha essas 3 casas, né? Aqui no meu exemplo, meu Nzão. Ele seria 3, certo? E imagine que você tenha também 4 pombos, né? Repare, você tem N casas, né? No caso aqui são 3 casas, e N mais 1 pombos, né? 3 mais 1 pombos. Temos 4 pombos. E eu quero distribuí-los nessas 3 casas. O que vai ter que acontecer, inevitavelmente, né? Eu não conseguiria colocar exatamente um pombo em cada casa, né? Sem que sobrasse nenhum. Por quê? Eu poderia colocar um pombo aqui e um pombinho aqui. Só que ia ficar um pombinho sobrando, né? Ele não tem onde colocar esse pombinho. Né? Então ele teria que ocupar, inevitavelmente, a mesma casa que algum outro pombo, né? Então eu vou ter pelo menos uma casa com 2 ou mais pombos. Né? Eu vou ter uma casa em que isso acontece. Eu vou ter 2 ou mais pombos. Se eu quiser distribuir esses 4 pombos nessas 3 casinhas. Certo? É isso que ele nos afirma, gente. É unicamente isso. Né? Na verdade, ele é mais que isso, mas eu trouxe aqui a versão mais simples porque ela já vai ser suficiente para resolver o nosso desafio. Mas é simplesmente isso. Achou simples? Achou óbvio? Bom, então deixa nos comentários o que você achou. Eu vou adorar ler cada comentário, gente. Mas, enfim, é com essa ideia super simples que a gente vai conseguir resolver o nosso desafio. E é com essa ideia muito simples que nós conseguimos resolver grandes problemas de teoria dos números, tá, gente? Mas, voltando aqui para o nosso objetivo, o que pode ser mais difícil na resolução dos problemas, usando esse princípio, pode ser
identificar o que seriam as casas e o que seriam os pombos, para nossa metáfora aqui, né? Partindo aqui agora para a resolução do desafio, né, temos o seguinte, que temos que escolher 8 números inteiros distintos, né? Ele envolve isso, escolher 8 números inteiros distintos. Vamos pensar então em números inteiros positivos, né? Assim, que pode facilitar a nossa vida. Assim, eu vou escolher um conjunto qualquer de 8 números, é isso que importa. E o que a gente pode fazer para interpretar esse problema de maneira legal? O seguinte, pense no seguinte, numa divisão por 7, que é mencionada no meu problema, né? Numa divisão por 7, imagine que eu vou dividir um número por 7, né? O número desão, eu vou dividir por 7, certo? E eu vou encontrar um quociente, né? E um resto. Bom, e o que sabemos sobre isso? Que numa divisão por 7, né? Esse resto ele pode variar, né? Ele pode estar entre 0 e 6, né? Ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, observe, vamos contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Temos, então, 7 valores distintos, né? E que esse resto pode assumir, né? 7 opções, 7 valores, né? Vou colocar assim, 7 valores para o resto R, né? Temos 7 opções diferentes. Então, se eu escolher 8 números distintos, observe, tem que escolher 8 números distintos, né? Sendo que eu só tenho 7 opções para restos, não é assim? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim, super bem desenhado, perfeitamente desenhado, totalmente reto, mas para o que nós queremos já dá, né? Temos aqui, ó, ele pode assumir resto 0, primeiramente. Esse número que eu escolher pode assumir resto 1, pode assumir resto 2, pode assumir resto 3, pode assumir resto 4, pode assumir resto 5 ou pode assumir resto 6, certo? Então, esses 8 números que eu vou escolher, eles podem se encaixar em qualquer uma dessas 7 casas. Percebeu, gente? Eu tenho que escolher 8 números diferentes, distintos, certo? Só que eles só podem se encaixar em 7 casas, certo? Então, o que vai acontecer? Inevitavelmente, eu vou escolher dois números inteiros positivos, né, no nosso exemplo, mas isso se aplica para os negativos também, né? Eu vou ter que escolher 8 números e eu vou ter 2 deles que inevitavelmente vão deixar o mesmo resto quando divididos por 7, né? Porque eu vou ter 8 números para distribuir entre apenas 7 casinhas, né? Então, observe, nesse exemplo, nós temos aqui que os pombos seriam os números a serem escolhidos. Eu teria 8 pombinhos, né? E um número nzão de 7 casinhas, né? Já que temos apenas 7 opções para os restos dos números que nós escolhermos, né? Certo, mas isso ainda não permite afirmar, em primeiro momento, o que aquele enunciado afirma, né? Que se eu escolher esses 8 números distintos, eu vou ter, inevitavelmente, que a diferença entre 2 deles vai ser divisível por 7. Como é que eu posso garantir que isso vai acontecer só com o que eu te mostrei agora? Muito simples, gente. Faz um tempo, eu gravei um vídeo, ele está aparecendo aqui nos cards agora como sugestão para você, que também fala de divisibilidade de restos, sobre um tema muito pouco conhecido. Pelo menos no meu ensino fundamental eu não tive acesso a ele, mas ele é muito interessante. Ele é o lema dos restos, que é muito interessante. E ele afirma o seguinte, né? Ele fala sobre restos deixados por uma soma ou por um produto de números quando divididos por um número qualquer, né? Se você não entender muito bem, é só você assistir esse vídeo que eu estou deixando aqui como sugestão e você vai entender esse assunto perfeitamente, gente. Não é por nada não, mas o vídeo ficou maravilhoso, né? Então, eu digo a você o seguinte, que se eu pegar esses 2 números, eu vou dizer que, por exemplo, os números que deixam o mesmo resto são os números A e B,
São dois números A e B que eu escolhi, faz parte do meu conjunto de números, de opções que eu escolhi, né? E esses dois números aqui, o A e o B, deixam o mesmo resto. Então eu vou fazer aqui a diferença entre eles, tudo bem? E eu vou obter um número divisível por 7. É o que ele me afirma, né? Um número que é divisível por 7. E o que nós temos com isso? Que se eu pegar uma diferença entre dois números, né? Eu posso, para saber unicamente o resto que ela deixa na divisão por um número, no caso aqui o número seria 7, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir cada número desse, o A e o B, pelo resto que eles deixam na divisão por 7. Não é assim? Isso aqui me afirma o lema dos restos, gente, tá? Se você não entendeu, é só assistir esse vídeo que vai ficar mais claro do que água para você, eu tenho certeza. Mas olha só. Então, se eu substituir o A pelo resto que ele deixa na divisão por 7, eu vou ter esse resto menos o resto que o B deixa na divisão por 7. Né? Só que eles não são o mesmo? Sim, né? Com certeza. Porque ele deixa o mesmo resto, eu falei isso para você. Né? Então, se eu diminuir dois números que deixam o mesmo resto, se eu querer saber o resto dessa divisão, eu posso substituir pelos restos, né, que são os mesmos. Então, quando eu subtrair esses restos que são os mesmos, o que eu vou obter é 0. Né? Temos aqui que o resto que o A deixa menos o resto que o B deixa, né, vai ser 0. Não é assim? E o resto que 0 deixa na divisão por 7 é 0. Né? Sabemos, 0 dividido por 7, isso é igual a 0 como resto. Né? 7 vezes 0 é 0, para 0, 0. Então, nós temos que o resto dessa diferença vai ser, com certeza, exatamente igual a 0. Então, eu posso afirmar que se eu pegar dois números que deixam o mesmo resto na divisão por 7, o que vai acontecer quando eu escolher esses 8 números distintos, né? Nós já vimos aqui pelo princípio da casa dos pombos, né? E isso vai acontecer, eu vou ter dois números, né? E se fizer a diferença, eu vou ter um valor divisível por 7. Tudo bem? Se você não entendeu como está abstrato, a gente pode fazer um exemplo aqui para você verificar isso. Quer ver só? Vou escolher aqui um conjunto qualquer de 8 números. Me ajudem. Me ajudem aí. Vou escolher, vamos lá, um conjunto aqui de 8 números. Número 2, número 6, o número 9, o número 14, o número 27, sem nenhum compromisso, ó. Só escolhendo 8 números, né? 1, 2, 3, 4, 5, o número 32, certo? O número 44, caramba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta mais um, né? Vou colocar o 1 mesmo, pronto, 1. Então, o que temos aqui? Esse conjunto aqui de 8 números que eu escolhi. Eu vou ter mais de um aqui que vai deixar o mesmo resto quando eu dividir por 7. O princípio da casa de pombos me garante isso. Né? Quer ver? Olha só, eu vou achar. Qual é o resto que 2 deixa na divisão por 7? Que eu saiba é 2, né? Por quê? 7 vezes 0 é 0, para 2 faltam 2. Então aqui o resto é 2. Aqui, ó, vou até escrever isso, para não se perder aqui. Ó. Aqui o resto é 2. Certo? Esse 6 aqui, quando eu dividir por 7, eu vou encontrar resto 6. Não é assim? Porque 7 vezes 0 é 0, para 6 faltam 6. É só fazer a divisão, gente. Aqui, ó. 9 dividido por 7, isso vai dar quanto? Isso vai dar 1, né? 7 vezes 1 é 7 e o resto vai ser 2. Pronto, ó. Já achei. Vou ter aqui, ó. Eu já tenho, né? Dois números cujo resto é igual, né? Resto 2 aqui, resto 2 aqui. E se eu fizer a diferença entre eles, o que eu vou obter? Eu vou obter 9 menos 2, que é igual a 7. Tudo bem? E isso aqui me permite dizer que eu obtive um número que é divisível por 7. Né? 7 dá para dividir por 7. Né? Então, eu obtive aqui uma confirmação do que me disse aquele meu enunciado do desafio. Né? Que eu obtive realmente uma diferença divisível por 7
nesse conjunto aqui de 8 números, tudo bem? E, gente, eu daria por encerrado esse desafio. Eu acho que a parte mais difícil, né, de assimilar foi essa jogada aqui dos restos, né? Que até faz parte do tema de outro vídeo, que fala sobre o lema dos restos. Se você quiser assistir, fica à vontade. Ele tá aí para você, certo? E só para falar um pouco aqui, né? Assim, talvez muitos não tenham entendido o que eu quis dizer nessa parte, mas eu posso fazer aqui um exemplo rápido, né? Por exemplo, imagine que eu tenho aqui, eu vou fazer um exemplo similar ao que apareceu aqui, de uma diferença, né? Imagine aqui, por exemplo, o número 12 menos 8, tudo bem? 12 menos 8. Eu poderia colocar que isso aqui vale 4, né? Mas como eu quero te mostrar o lema dos restos, eu tenho que deixar como tá, porque ele fala de operações assim, tá, gente? Somas, subtrações, multiplicações, enfim. E o que eu posso fazer? Se eu tenho um número como esse, e eu quero dividir, por exemplo, por 7. Eu quero dividir isso por 7, né? Igual que o que apareceu aqui no meu desafio. Eu quero saber qual é o resto que isso deixa usando o lema dos restos, né? Como é que eu posso fazer? Eu posso trocar esse 12 que aparece aqui, né, pelo seu resto na divisão por 7. Então, olha só, fazendo aqui a divisão de 12 por 7, eu obtenho o quê? Vou obter 1 aqui, né? 7 vezes 1 é 7, para 12 faltam 5. Tudo bem? Então, o resto aqui é 5. E se eu pegar o 8 e dividir por 7, a gente nem precisa fazer essa divisão, né? É uma divisão bastante simples. A gente sabe que aqui, se dividir 8 por 7, eu vou ter resto 1. É assim, perfeito. E sabendo disso, como aqui eu tenho uma subtração, eu posso substituir essa subtração pela subtração entre os restos, né? Então eu posso fazer simplesmente, ó, 5, beleza? 5 menos 1. E eu vou obter como resposta o quê? 4. Aí eu pego o resultado dessa subtração e divido por 7 para obter o resto correspondente, né? 4 dividido por 7, isso vai dar o quê? 0, 7 vezes 0 é 0, para 4, resto 4. Né? Então, o resto aqui deu 4. E esse resto 4 que eu obtive dividindo o resultado dessa subtração corresponde ao resto que essa subtração aqui de cima deixaria por 7. Não é assim? E é verdade, ó, 12 menos 8 você sabe que é 4. E se eu dividir 4 por 7, eu vou encontrar resto 4 também. Então, é um lema muito útil para esses casos, né? E que nos ajuda bastante. E explicado ele aqui um pouquinho melhor, acho que agora eu posso dar por encerrado esse desafio do mestre. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixe nos comentários, por favor. Eu vou adorar ler cada comentário, gente. E nos vemos aí nos próximos desafios. Tá aqui que foi o Matheus Terra, esse universitário aqui, se preparando para suas primeiras aulas, tá certo? E nos vemos aí nos próximos vídeos, tá, gente? Nos próximos desafios. Se inscreva no canal para não perder a resolução de mais nenhum, né? E ative as notificações, hein? Então, grande abraço e até a próxima.